a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Você que se sente travado, muitas vezes não se identificando mais com você mesmo, com a sua essência. Esse episódio é para você acessar a frequência que destrava tudo. Com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui no nosso estúdio Rafaela Consani. Seja bem-vinda. Tudo bom, Rafaela? Muito obrigada. Eu agradeço muito essa receptividade e estar aqui com vocês. É um privilégio. Muito bom, muitos assuntos bons hoje, hein? Exato, a doutora das emoções. Bora expandir juntos. Eu sou o Rafa Macedo, Pércio Toledo aqui no Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida, no seu dia a dia. Já deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e principalmente compartilhar. Você faz parte desse movimento. Lembre-se que energia é informação, informação é energia. E bora juntos transbordar, não é, Rafaela? Maravilha. Com total certeza. Muito bom, né? E como vocês já sabem, a gente começa o nosso podcast com a pergunta: doutora das emoções, o que é saúde para você? Saúde é consciência. Mais do que isso, quando a gente olha para a nossa humanidade, né, a gente pode falar de autoconsciência. Autoconsciência é saúde, é liberdade, é tudo no nosso mundo. Sensacional, muito sensacional. Bom. Autoconsciência no sentido amplo e no sentido profundo também, né? Estar consciente a cada passo, a cada escolha, a cada decisão, saindo do piloto automático, não é? Perfeito, Rafa. O que acontece quando eu falei, né, primeiro, saúde é consciência. A gente não tem consciência de quem nós somos. Nós temos consciência do que nós estamos. E o que nós estamos é muito pequeno, é muito efêmero perante ao poder, a força e a luz que carrega cada um de nós. Então, uma das ferramentas é a autoconsciência, é tentar expandir um pouco mais, olhar além daquilo que está acontecendo na minha realidade, dos problemas que eu tenho, das dificuldades, do mundo lá fora, e começar a olhar para mim como um ser divino, um co-criador da minha realidade, alguém que realmente pode mudar qualquer tipo de situação que esteja acontecendo na minha vida. Então é uma ferramenta, eu acho que é uma ferramenta perante a quem nós somos. Sensacional. E eu brinco, né, que eu leio mentes. E pra você aí, ó, já que pensou, não, mas eu não sou tudo isso não sou esse ser divino que a Rafaela tá falando não.
Então esse episódio é justamente pra você, não é mesmo? Exatamente. É isso. Vamos entender muitas coisas aí, né, Rafa? Sim. E falando sobre saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde pra você no seu dia a dia. E, Rafaela, doutora das emoções, né? Como eu brinquei, né? Que eu leio o mensa ali. Como você começou a perceber e se identificou nesse poder, nessa luz, nessa essência divina? Olha, Rafa, essa pergunta é tão abrangente, né? Porque, na verdade, eu me descobri no contrário, né? A gente se sente tão limitado perante a vida, mediante as situações que acontecem na nossa realidade. Então, eu venho de uma família completamente disfuncional, emocionalmente. Pais que casaram muito jovens, com escassez financeira, né? Não sabiam lidar com as próprias emoções, tiveram filhos muito jovens, não sabiam lidar nem com eles, imagina com as crianças. A gente diz que nós somos vítimas de vítimas, né? Porque também, como os pais deles cuidaram deles, né? Qual é a forma de educação, de amor, de olhar individual? Isso não existia muito na época dos nossos pais. Hoje nós temos o privilégio de estar num podcast como esse, por exemplo, trazendo consciência para que os pais possam educar melhor os filhos e a gente se tornar cada vez melhores como seres humanos também. Então eu venho dessa família completamente disfuncional, onde o ambiente me forjou a crescer muito cedo, né? Com 7 anos, né, por exemplo, ter que cuidar dos meus irmãos, tirar eles de casa, porque estava acontecendo uma briga terrível, né? E chamar ajuda, pedir ajuda. Então, o ambiente, ele vai te forjando a esse crescimento. Você não tem escolha. Ou faz, né? Ou faz, né? Você tá ali naquele luta e fuga, naquele perigo, sem saber. Uma criança de 7 anos, sem saber processar tudo aquilo que está acontecendo. Então você... E assim foi muito da minha história. E as brigas, elas eram sempre pelo mesmo motivo. Dinheiro. Não que o vilão fosse o dinheiro, porque hoje é o que eu ensino. Não é isso o vilão. Mas sim a escassez financeira, o quanto que eles não sabiam lidar com aquilo, as fugas que eles tinham, porque não tinham o desenvolvimento da prosperidade na mente, né? Enfim. Mas também, do jeito deles, cuidaram, deram amor. E a gente vai crescendo nesse meio de vamos dizer assim, esse meio turbulado, né? Turbulento, e trazendo alguns traumas para dentro de nós que a gente só vai compreender lá mais pra frente, na nossa fase mais adulta. Então, como que eu fui descobrindo isso? Eu não descobria. Eu sabia que algo dentro de mim era diferente dos meus pais. Eu tinha um chamado, quando eles brigavam por dinheiro, é muito interessante esse fato que eu quero contar aqui. Eu falava assim, mas não é só pedir? 7 aninhos, imagina. E eu na minha cabeça assim, mas não é só pedir? Mas dinheiro, é só você materializar. O dinheiro vem. E eu saía na rua e achava dinheiro. Olha, isso aconteceu diversas vezes, assim, de encontrar dinheiro na árvore e aí voltar lá e falar, mãe, vocês não precisam brigar mais, tá aqui o dinheiro. E era muito interessante isso. Então, algo dentro de mim, existia uma consciência com nível de conhecimento que eu jamais, né, tinha, vamos dizer assim, contato consciente com essa consciência, mas eu sabia que existia uma sabedoria ali dentro. E eu fui vivendo assim, quebrando muitos padrões. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Com 13 anos eu tinha carteira registrada. Hoje já não pode mais, né? Mas eu tinha. E com 15 anos eu rompi muito a bolha, assim. Eu parei de estudar e fui trabalhar e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então eu fui rompendo padrões. E aí eu entrei em um mundo onde imagina uma menina que não tinha nada, que cuidava de bebê, às vezes para ganhar um dinheiro, comprava roupa uma vez por ano e olhe lá, né, convivendo com os meus pais, limpava a casa, eu limpei casa quando era pequenininha, eu fazia de tudo para movimentar o dinheiro. Sem problema nenhum, né? Porque eu sempre quis provar para eles que dinheiro não era o problema. Olha que interessante.
Ou seja, já tá um erro sistêmico aí, porque eu queria ser pai deles, já ditar a regra, né? Então, é essa bagunça interna por falta de orientação emocional mesmo. Vocês vão entender, se fizeram a pergunta, eu não vou fugir não, mas é só para contar um pouco do storytelling, porque pode ser que alguém que está nos assistindo agora se conecta. Esteja em uma situação onde acha que não tem solução, ou que aquilo é o limite da vida. Nenhum problema define a gente. Por isso que eu falei muito sobre consciência, a gente vai falar e a gente vai retomar esse poder. Então, com 15 anos, eu rompi muito a bolha, comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a trabalhar em um salão de cabeleireiro super conhecido, é o Jacques Giannini, não sei se vocês já conheceram essa rede e tal. Só que quando eu cheguei lá, eu fui a única menina jovem que começou a ser colorometrista, eu tinha uma agenda só minha. Então, assim, eu comecei a ganhar R$5.000 na época. Isso faz mais de 25 anos. E é uma área super complexa, né? A parte de coloração, né? Total. E eu me destaquei muito, assim. Eu nunca medi esforços. Eu sempre fui rompendo muita barreira. E logo, eu passei quase 3 anos da minha vida nisso. Então, eu comecei a comprar um monte de bolsa, sapato. Imagina uma menina que não tinha nada, com aquele monte de dinheiro. E o que aconteceu nesse momento? Eu também conheci uma pessoa que é famosa, não vou falar o nome aqui, para que a gente comece a namorar essa pessoa. Comecei a conviver com muitos artistas. Então eu saí de pobreza, tristeza. Para um outro extremo de ostentação. Glamour, né? Os atores, as atrizes que eu via lá pequenininha na TV do meu lado, convivendo naquela comigo. época era mais pedestal ainda, né? Porque era aquela coisa da super grande. Não pode falar porque ela não... O nome, a gente não pode falar os nomes. Da Plim Plim, pronto. E era um glamour muito louco, né? Muito, né? Os cantores que eu via na TV lá comigo convivendo. Só que eu comecei a entender uma outra realidade. Eu não bebia nada, 0 álcool, eu super me alimentava bem, eu tinha essa... E não aprendi na minha família. Também é uma coisa que a gente traz, olha a sabedoria. Então eu olhava livros de receita saudável naquela época. A gente não tinha, né? Como a gente tem aqui podcasts. Internet, né? Que você internet, só dá hoje chat GPT que conta tudo pra você, faz até um cardápio, né? Imagina, era lá livrinho mesmo na biblioteca. Então eu me alimentava super bem e comecei a conviver com aquelas pessoas, que pra mim era o auge, né? Me sentia um peixe fora d'água. Me sentia menos, sentia vergonha. Mas aí eu comecei a ver uma coisa que me chocou muito. Primeiro, trabalhava insanamente. Já fui fazer faculdade, né? Já estava indo para graduação, eu vou contar rapidinho também. E comecei a conviver com aquelas pessoas. E o que eu comecei a enxergar lá? Traição, drogas, bebidas, depressão, pessoas tristes chorando. E eu falava, como assim? A minha ídola, assim... né? Esse traindo a mulher que prega lá, não sei o quê, a família bonita, perfeita. Aquilo começou a me dar um choque de realidade, assim. Eu me lembro de uma cena que foi muito marcante na minha história, que eu estava em cima de uma lancha, e assim, num barco com todos eles. E eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui neste planeta? Mas foi uma dor tão grande dentro de mim. E calma, gente, dinheiro não é ruim, fama não é ruim, eu vou mostrar tudo isso, mas fazia parte do meu processo de desenvolvimento, de compreensão do que era o mundo. Como eu disse, eu vim lá do nada, fui pro tudo. Você foi nos extremos, né? Nos extremos, e não sabia nada, não tinha base. Espiritualidade zero. Minha família vem de uma família católica, mas aquela coisa repressora de eu ter que dormir fazendo o terço, nem sabia o que estava fazendo, acordava de madrugada tudo com medo, automático, porque ela acabou, né, de fazer o terço, ser punida, castigada por Deus. Aquela coisa, né, cheia de bloqueios aqui dentro, enfim. E fui fazer graduação, vou resumir aqui para vocês, aquilo foi um marco muito grande. Eu fiz RP, só por isso que eu vou falar. Eu fiz RP porque minha mãe falava assim, nós somos pessoas que não nos formamos, a gente trabalha. Pessoas como nós não nos formamos. Eu fui a primeira graduada da minha família. Aí eu abri a comporta também, né? Que legal. Muito bom, né? E eu fiz RP por quê? Porque minha mãe falava que se eu fizesse psicologia, eu morreria de fome. Então eu passei 4 anos fazendo relações públicas. Hoje eu não me lembro de quase nada. Agradeço a profissão, mas 0 para depois fazer psicologia. Porque então, antigamente era assim, né? Você tinha que agradar os pais, né? Gente, crença, padrão, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Eu estou trazendo algumas coisas aqui que eu vou desdobrar depois, né? Porque você me perguntou como que você descobriu, então...
trazendo tudo isso. E aí, Rafa, com 20 anos, eu tentei tirar minha vida. E eu tentei, não foi pra chamar atenção, eu fui estudar como realmente tirar minha vida e não ter falhas. E eu estudei, eu não vou falar aqui o que aconteceu, porque eu não quero incentivar ninguém a isso, porque a vida é incrível, maravilhosa. Nós vamos entender aqui. Então, se você estiver passando por alguma situação assim, sabe, os seus problemas não te definem e é só uma transição que é possível de ser feita. E eu fui tentar, tentei tirar minha vida. E quando eu estava lá no hospital, por 5 segundos, uma amiga minha chegou com um amigo e me levaram para o hospital. O médico fala que foi por 5 segundos, realmente. Porque eu já estava convulsionando, já estava num processo assim. E quando eu me deparei lá, eu saí fora do corpo. Eu tive uma parada cardíaca, de certa né? forma. E eu estava me vendo ali. Eu saí e era como se eu estivesse ali ainda. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu achei que eu já não tivesse mais naquele corpo, mas eu estava. E ali eu pude ver os médicos, a forma como... Era como se eu enxergasse o pensamento dos médicos, das enfermeiras. Eles estavam com raiva. Eles estavam irritados. Eles estavam cuidando de alguém que eles não queriam salvar. Porque tantas pessoas lutando pela vida e eu ali, uma menina jovem, tal, com tudo, tentando tirar a minha própria vida. E aquilo me marcou muito, assim. E quando eu vou, né, fiz vários processos, fiquei vários dias internada, até a recuperação. E quando eu saí dali, eu falei, vou mudar minha vida. Eu terminei o relacionamento, eu saí do emprego, eu fui fazer estágio de relações públicas, deixei de ganhar em torno de 5, 6 mil reais que eu ganhava, fui ganhar 300 para fazer estágio. Pra vocês entenderem, assim. Virou completamente a vida, né? Aí fui conhecer a doutrina espírita nessa época. Eu falei, eu preciso achar algo que explique o que eu vivi ali. Né? E o que me explique sobre a vida, o que é a vida, né? O que eu estou fazendo aqui. E eu fui buscar tudo isso. E uma coisa interessante, né? Naquela época eu estava com burnout, mas não tinha diagnóstico. Não tinha. Eu trabalhava insanamente, né? Vinha de um processo de muito estresse emocional desde muito jovem. Eu estava com burnout. Ou seja, eu fui tirar minha vida porque eu tinha um diagnóstico anterior. Mas não se falava nisso. Porque quem fazia terapia naquela época era louco. Se você era louco... Eu cresci muito assim, né? Só louco faz terapia, só essas... E que bom que hoje já mudou estamos, tudo, né? Desmistificando isso. Graças a Deus. Não, pelo contrário, todo ser humano na face da Terra deveria procurar um processo terapêutico. Não propriamente a terapia, mas um processo terapêutico que ajude na sua evolução. Uma válvula de escape. Virou uma válvula de escape agora, né? Porque ajuda muito, né? Exatamente. Então, eu passei por todo esse processo. Aí eu fui aprender, não fiquei muito na doutrina espírita, eu quis explorar um pouco do autoconhecimento, entrei numa instituição, fazer trabalho voluntário. Ali eu fui cuidar de crianças com câncer, vi crianças que eu me apeguei indo embora. Eu falei, não, eu preciso estudar sobre a vida não é isso. Como que pode uma criança nascer com câncer? Peraí, o Criador não é injusto. E essa é a minha missão até hoje, né? Mas eu tive muitas experiências incríveis, né, nesse processo de transformação. Eu não digo que foi fácil, mas foi libertador. E eu não digo que é fácil, tá? Foi uma grande evolução, né? É uma grande evolução e é libertador. E uma das coisas que eu quero, para chegar na tua resposta aí, eu fiquei 14 anos nessa instituição. Eu tive um grande mentor, uma pessoa que é conhecida no mundo todo, que faz obras incríveis. Eu não vou citar o nome agora também, porque eu vou falar a outra face dessa questão. E eu fiquei ali, e eu tive, né, eu explorei muito quem eu era ali. Então, aprendi a meditar, aprendi yoga, né, eu tive psoríase também, e eu me autocurei. Então, psoríase não tem cura. É uma doença autoimune que não tem cura, ela tem controle pela medicina tradicional. Sim, isso que eu ia falar, no olhar da medicina tradicional, né? Exatamente isso, não existe cura. Então, quanto mais consciência, mais saúde. E eu também, durante esse processo, eu me autocurei. Então, eu tinha um carinho e um apreço muito grande. E
Então, fui fazer psicologia, falei pra vocês, né? E fui me desenvolvendo. Então, fiz vários cursos de formação aqui, fora do país. Fui me especializando no desenvolvimento humano. Tinha sede por aquilo, né? Fazia trabalho voluntário com crianças, com jovens, com pais. Já aplicava os métodos. Foi uma grande escola. Só que chegou um momento que eu falei, eu preciso caminhar. E eu trabalhava em indústria. E eu falei, não, mas eu quero realmente desenvolver isso pra mim, criar o meu método. Quando eu fui fazer isso, eu comecei a ser boicotada, vamos dizer assim. Foi exatamente, me chamaram para um almoço. Se você seguir esta linha, por quê? Ele não falava de física quântica. Ele não falava de neurociência. Era tudo um processo onde você tinha que evoluir muito, como se você fosse um humanoide e tivesse que chegar nele, que seria um Cristo solar, basicamente isso. Eu vou falar aqui abertamente, tá? Pra gente poder entender. Sim. E que a gente era nada, né? E eu não me conformava com aquilo, porque nas minhas meditações, nas minhas projeções, na minha conexão com a espiritualidade, que eu já tinha conexão ativa com a espiritualidade, eu recebia informação, recebia método, técnica, e eu queria explicação para tudo aquilo. E ele falava que não, que eu tinha feito algo muito terrível em uma outra vida com esses conhecimentos. Olha isso, gente. E que se eu usasse isso, eu poderia repetir o padrão. E por muito tempo eu acreditei. E me culpava. Sendo que eu não sei nem que outra vida, o que eu fiz e o que foi. Se o Criador maravilhoso fez eu esquecer, eu vou usar positivamente hoje os meus dons, né? Mas naquela época, imagina, a pessoa que me salvou, eu tinha que confiar. Enfim, eu comecei a receber todos esses contatos, até que um dia ele falou, olha, se você for para essa linha, você vai precisar ser retirada aqui. Aí eu falei, tá bom, um beijo e tchau. Isso aí. Quando eu Saiu saí de lá, estourou um capacete, literalmente, tá? Um capacete romano que estava na minha cabeça. E ali começou a vir todos os downloads. Aí, pessoal, vem a resposta que eu vou dar aqui. Eu realmente descobri que eu sou poder, força e luz. Que o que eu estava vivendo não era nada de quem eu era. Que existe uma sabedoria infinita dentro do meu ser, mas é só da Rafaela. Todo dentro mundo. de cada um de nós. E que quanto mais a gente explorar o nosso autoconhecimento, as nossas habilidades e tirar os lixos que nos impedem, que a gente vai falar disso também, nós vamos tirando as camadas. É mais sobre desaprender do que até aprender. Eu falo, Porque a gente fica com essas amarras, né? Nossa, eu me identifico bastante com a sua história, que eu também fiz engenharia civil, né? E hoje trabalhando com expansão de Desenvolvimento consciência. pessoal. Exato. E eu falo muito sobre desconstruir, desaprender. Exatamente, desaprender, né, todos esses traumas, né, essa rigidez que a vida muitas vezes coloca e a pessoa se encaixa ali na caixinha, no aquário. E sabe o que me chamou a atenção aqui nas sábias palavras da doutora das emoções? Quando ela decidiu mudar. Não é? E isso que para mim é muito forte também, né? E você, já te dou os parabéns, pois você também está decidindo acessar mais consciência, né? Dar um basta muitas vezes nesses lixos que a gente já vai trazer consciência também. Sensacional, que história linda. Muito bom, né? Gente, além de linda, fisicamente tem uma energia aqui, ó, que transborda, é muita luz e parabéns pelo trabalho, parabéns por trazer mais consciência para o mundo e perceber que sim, olha só, sabe as palavras aqui da Rafaela, não só ela, mas você que está nos assistindo ou ouvindo, você é luz. E de novo, se isso, não sou tudo isso, não, agora perceber aí essas distrações que estão te impedindo de viver essa potencialidade, não é mesmo? Perfeito, Rafa, é exatamente isso. E não é fácil mudar, não é fácil decidir tomar um rumo, um caminho contrário a tudo aquilo que você viveu até agora. Mas é muito libertador. É realmente, eu acho que é a estrada da liberdade. É quando você decide romper o que é certo na sua vida, para você se jogar em um novo caminho, onde você tem a possibilidade de desconstruir, como você trouxe, para saber realmente quem você é. Rafas, né? Pércio. É isso. Vamos dizer assim, mas que horas? Quando que eu tenho que fazer isso?
Pode ser que seja um momento da sua vida. Como eu até trouxe no início, né? Eu tenho recebido muitas pessoas que dizem o seguinte: parece que eu me perdi de mim mesma. É como se eu não me reconhecesse mais. A minha vida travou, parou, bloqueou. Esse é o momento. Esse é o momento do chamado da vida pra gente. Porque a vida é fluxo. A vida não é influxo. Se eu estou no influxo, se eu estou parado, estagnado, opa, a Tem vida alguma tá me coisa pedindo. errada. Tem alguma coisa errada, porque imagina, olha a natureza, vamos observar a natureza, olha o movimento. Às vezes vem uma coisa catastrófica e daquela catástrofe começa a nascer vida de novo, começa a ressurgir novos movimentos naturais, né? A natureza se refazendo. O que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora, o que tá no micro tá no macro, o que tá no macro tá no micro. Vem aí, né, Rafa, você que é especialista Os olhos nisso, né, brilhando do filho? Rafa Não, também. sensacional. A vida é movimento. Ah. Quanta consciência, quantas palavras sábias aqui da doutora das emoções. A vida é movimento, estar no fluxo, né? Eu brinco, bateu, doeu, acolhe o que é seu. Às vezes um momento difícil ali é uma oportunidade, né, de se permitir fluir para novos movimentos, novos horizontes. Pra gente perceber, né, que não tá certo ficar ali, né? Nós, por natureza, até pelo nosso cérebro muito reptiliano ainda, né, com instintos muito primitivos, primários, que não acompanham o nível de consciência que nós deveríamos estar já, nós somos seres acomodados, por natureza. Então o Criador é muito sábio. Quando que a gente muda realmente? Quando algo incomoda muito. Quando a água bate na bunda. Quando a... Eu ia falar exatamente isso. Né? Então vem uma dor, às vezes a perda de alguém que a gente ama muito, né? Uma doença, um término de um relacionamento, a perda mesmo de um emprego. Um chacoalhão. Um chacoalhão da vida. Aí neste momento é como se eu desarmasse todos os meus bloqueios que me mantêm no piloto automático e comece a olhar a vida numa perspectiva diferente. Nesse movimento tem, né, assim, tem alguns tipos de pessoas e personalidades e comportamentos. Aquela que se vitimiza e se prende nessa história de tristeza, de dor e de sofrimento e ali fica por muito tempo. Pode ser que você esteja ali e tá tudo bem. Ou aquela pessoa que sai também impulsivamente, fazendo tudo, culpando todo mundo, atropelando todos os processos, também se arrepende. Mas é nesse momento que alguma coisa você vai fazer de diferente na sua vida. Seja chorar, deitar e chorar, né? Ou seja, correr. Mas esse é o movimento natural da vida para que depois do caos venha a ordem. Não é um castigo, não é uma punição. É uma oportunidade de crescimento e evolução. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. Se a gente não entender que isso aqui é uma escola, a gente vai sofrer muito nessa vida. Isso aqui é uma escola e tem matérias. E cada matéria vai ter uma especialização, cada especialização uma graduação, uma pós-graduação e assim por diante. Sensacional. Olha só, né, quando você fala não é fácil, né, o movimento, você percebe que pode ser um apego também, muitas vezes, da pessoa. Eu tenho no Instagram, né, uma pessoa agarrada no cacto, né? E aí estão falando, né, pode soltar, a pessoa tá doendo, aí pode soltar, mas por que a pessoa não solta? O apego. Né? Porque aquela dor ela conhece, né? Exato. Tá ruim, mas tá bom, entre aspas. Quando você fala, né, não é fácil, é esse movimento dessa identificação tão forte com o problema, com a situação, ou quem a pessoa se idealizou, quem ela é, eu brinco, né, quem ela acha que ela é, né, e se distraindo da essência divina que ela é, por isso que você fala que não é fácil, mas é libertador, como a doutora das emoções aqui está trazendo de forma linda para você trilhar esse caminho. Não Perfeito. Eu vou fazer até um exemplo agora que está muito vivo na nossa mente, muito real, uma analogia na verdade não é nem uma analogia, é uma realidade, um exemplo real do que aconteceu, de um caso bem trágico daquele, né, aquele rapaz que bateu na namorada no elevador. Acho que vocês viram isso? Não, eu graças a Deus que eu tô tá fora das notícias. Esse assunto aí. Então o rapaz, ele deu mais de 60 socos na namorada. Dentro de um elevador? Dentro do elevador, foi filmado. Eu vi mais alguma coisa parecida, mas não... E assim,
um caso terrível, assim, foi filmado, tal, ela ficou toda deformada, porque ele realmente bateu nela como se ele estivesse batendo num homem muito forte. Ela era uma menina magrinha, enfim. Mas por que eu tô trazendo tragédia? Que eu não gosto de falar sobre esse assunto, tá? Esse rapaz foi preso, porque graças ao porteiro que viu, já chamou a polícia e tal, ele já saiu de lá preso. Ele recebeu 1.500 e-mails de mulheres querendo se relacionar com ele. Se dizendo apaixonadas. Olha isso. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tudo. Sabe o que é o cacto? É o padrão de comportamento aprendido. Você aprendeu a se relacionar na dor, no sofrimento, nas migalhas. Você aprendeu a se relacionar com dinheiro na escassez. Você aprendeu a se relacionar na vida com menos, com quase nada. Você sendo sempre, sabe, terceira, quarta, quinta opção. Então a gente aprendeu um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento tem químicas que mantêm a sustentação da nossa vida. Químicas, eu chamo de alquimias emocionais. Todo meu método eu falo, nós somos alquimistas emocionais. A gente pode mudar tudo na nossa realidade se a gente aprender a mudar as nossas alquimias. E essas alquimias, elas são mais fortes. Então uma mulher, ela olha um homem desse, ela quer esse homem. Por incrível que pareça, ela enxerga uma virilidade ainda, né? Sim, porque ela aprendeu que amor era sobre abuso. Ela aprendeu que prazer era sobre dor. A gente não sabe se essas 1.500 mulheres foram abusadas sexualmente. E ela só aprendeu a ter prazer na dor. Então, quando ela apanha, quando ela vê algum, vamos dizer assim, algum lapso de narcisismo, ela gosta. E ela diz o seguinte, tá? Comigo ele não faria isso, seria diferente. Olha Essa é a história contada. E o ser humano é bem assim, né? É bem... Sempre querendo mudar o outro, né? E isso, não, com ela não ia acontecer. Com certeza, aquela moça mereceu. Comigo, não. Esse seria o homem da minha vida. Porque ela, alquimicamente, não aprendeu diferente. E essa alquimia que movimenta o comportamento, que movimenta os resultados. Então, o cacto que você trouxe de exemplo é exatamente esse cenário que a gente acabou de trazer aqui. A pessoa aprendeu, se moldou daquela forma, com aqueles padrões. Essa dor eu conheço, né? Esta dor eu conheço. Se eu largar daqui... O que será que vem, né? O que será que vem? Eu não quero arriscar. Sabe por quê? Lembra que a gente falou do sistema reptiliano? O risco para nossa amígdala, que vem do nosso sistema límbico, que traz o nosso sinal de medo e alerta, e dispara na hora. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente do que eu conheço, o meu próprio sistema me dá um alerta de medo dispara alerta. Então, a pessoa acha perigoso. Você fala, mas peraí, perigoso é você conviver com um homem desse, que pode socar você e matar você. Não, mas isso aqui eu já conheço, eu vivi já minha vida inteira. E comigo vai ser diferente, porque e comigo ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Olha como é maluco louco, se a gente parar para refletir sobre isso. Mas é um sistema biológico, automatizado, que libera químicas no meu corpo que faz que eu me comporte assim e que nada muda isso. A não ser uma dor muito forte que vai fazer eu mexer lá no fundo para poder sair dela. Sim, sim. E essa dor muito forte pode acontecer em que momento? Como que pode gerar isso? Então, foi como até os exemplos que a gente trouxe aqui, né? Às vezes, eu perdi um emprego que era muito estável. Às vezes eu perdi uma coisa muito certa, eu quebrei né? um relacionamento, bateu a água na bunda ali. Essa é a dor que pode mexer. Tira algum pilar ali da sua estrutura, né? Algo que mexa, por exemplo, uma doença que venha e que o médico diz pra você. Que tira o chão, né? Que tira o chão. Fala assim, olha, você tem aí 6 meses de vida. E aí, né? Nesse momento você vai falar assim, peraí, eu preciso ampliar minha mente aqui, olhar para algum lugar, ou não, olha, você tem uma doença autoimune e não vai se curar mais. Nesse momento você começa a abrir seus horizontes e aí você sai das estruturas. Esse é o momento que talvez eu vou largar o cactus. Por quê? Porque eu não quero, pelo instinto de sobrevivência, eu não quero morrer, aí eu vou... Faz o movimento. Aí você sai do... Faz o movimento. Mas pode ser diferente, gente. Nossa, eu ia precisa ser pela dor também, né? Pode ser diferente. Porque assistindo um podcast desse, de verdade, trazendo esse assunto, eu posso me conectar com algo que eu tô vivendo aqui agora. Talvez
um influxo na minha vida parada, uma dor que eu tô vivendo realmente, né? Algo que não precisa muda. chegar nos extremos, né? Pelo contrário, falar, opa, olha, nossa, eu entendi, é isso que está acontecendo comigo. Porque ao despertar a consciência, já começo a liberar uma nova bioquímica no meu corpo. Porque são novos pensamentos, com novas reflexões que acionam o sistema límbico nosso. O que é sistema límbico, gente? Sistema emocional aqui. Eu vou falar sempre dele, porque para mim a raiz de tudo está nas nossas emoções. Que libera químicas, neurotransmissores, hormônios no meu corpo. Tudo isso ou me traz bem-estar ou hormônios do estresse, que traz mal-estar. Então, tudo isso vai mudando. Quando eu desperto a consciência, eu começo a alterar essa bioquímica. Eu começo a trazer químicas naturais, que eu falo que é uma tecnologia natural. Nossa, uma farmácia interna. E que a gente pode liberar a todo momento para que a gente tenha o gás, o entusiasmo, o ânimo para fazer diferente. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Quanta consciência aqui com a doutora das emoções. E para a gente mergulhar um pouco mais ainda nesse olhar da neurociência, nos traga mais consciência sobre emoções e sentimentos, porque eu vejo muitas vezes a distorção dessas duas questões, sentimentos e emoções. Sim, é muito interessante. Eu posso falar um pouquinho, eu vou responder essa pergunta, mas eu posso falar um pouquinho sobre o mecanismo que cria tudo isso, né? Sim, porque a gente acha que são sistemas isolados. E eles têm consciência, é como se fossem padrões isolados, mas que eles estão muito conectados. Quando a gente ainda está lá no útero da nossa mamãe, nós já estamos absorvendo uma carga emocional. Então, as emoções, elas vêm de movimento e experiência que gera essa bioquímica dentro de nós e que vai formatando padrões. Então, as emoções, elas são exatamente isso. Só que uma coisa bem disruptiva que eu vou falar aqui pra vocês agora. O filme Divertidamente, vocês assistiram? Sim. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Mas não é real. Por que não? Existem 4 emoções básicas. Quais são as nossas 4 emoções? E não é básica, existem 4 emoções apenas. Medo, raiva, tristeza e alegria. Todo o resto é ramificação. Então, vamos falar do que está mais ativo aqui. Eu acho que... Vou falar dos brasileiros, né? 56 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade. E lá no Divertidamente tá lá bonitinha a ansiedade, como se ela fosse... tranquilinha, né? Não, é como se ela fosse realmente uma emoção isolada. A ansiedade é o grito do medo. A ansiedade não existe por si só. A ansiedade é um alerta. Ela é como se fosse o resultado de algo que está ali gritando. Exato, Rafa. A consequência. É como se ela tivesse esse alerta o tempo todo, porque a ansiedade te incomoda. Então você começa a olhar para a ansiedade. O medo você aprendeu a lidar. Porque o medo está no instinto de sobrevivência. Então a gente camufla, a gente vai pondo embaixo do tapete. Aí o que acontece? Ele vai se ramificando. E a ansiedade é o grito do medo. Então, esse é o resumo, que a ansiedade é o grito do medo. Então, ansioso, nós temos que olhar a causa, a raiz. E como eu disse, lá no útero da mamãe, a gente já está absorvendo esse tipo de formatação emocional. Porque já vem de um universo límbico, ali, de um sistema límbico formatado com padrões muito bem alicerçados e que todos aqueles padrões, eles são expressados ali também durante a gestação. Então, uma mãe que viveu muito medo, muita tristeza, né, vamos dizer assim, ansiedade, estresse ali durante a gestação, tudo isso é absorvido dentro daquele plasma. Às vezes, um dia de vida, ele já está ali, absorvendo aquele sistema emocional, sendo moldado emocionalmente. Por que eu estou falando isso, Rafa? Porque sensações, ela está muito ligada com os nossos sentidos. Né? A sensação, às vezes eu posso ter uma sensação que nem é minha. Às vezes eu posso ter uma sensação que ela está sendo, vamos dizer assim, estimulada pelo ambiente em que eu vivo.
Não quer dizer que as emoções também não sejam estimuladas pelo ambiente. Mas às vezes aquela sensação, ela é muito pontual. Ela é algo que eu vivo só momentaneamente. As emoções, elas já são mais elaboradas. Elas já são padrões que vão sendo formatados no meu campo mental e que cada vez que eu tenho um assunto parecido, aquilo é expressado. Imagina que do 0 aos 7 anos, a gente foi formatando esse campo emocional. Então, toda vez que se fala de dinheiro, eu já tenho uma formataçãozinha ali. Toda vez que se fala, né, sobre amor próprio, autoimagem, autoestima também. Como foi essa criança? Qual foi a infância dela? Né, o que ela foi apoiada, o que ela foi desapoiada? Como que foi a criação dela? Como que ela se enxergou? Como que ela pôde se ver? Porque né, nessa fase a gente ainda nem sabe que está separado da nossa mãe. Mas aquilo dentro do nosso sistema cognitivo, biológico, já está sendo tudo formatadinho, porque é um instinto de sobrevivência, para que a gente fique mais no automático, nosso cérebro faz isso, para que a gente não gaste muita energia. Então, não sei se deu para entender bem, assim, tô tentando explicar ao máximo essa questão. Eu até anotei aqui ambiente, né? Várias coisas para perguntar aqui. Né? Você também deixa já aí nos comentários suas perguntas e tudo mais. O ambiente pode influenciar todo esse movimento, né? Mas antes de perguntar do ambiente, me fala novamente, quais são as 4 emoções básicas? Medo, tristeza, raiva e alegria. Todo o resto é ramificação. Por exemplo, a procrastinação é também uma consequência de uma emoção dessas. Uma consequência de um bloqueio interno. Porque a procrastinação, por exemplo, é um tema muito falado, né? Os coaches dão várias listas de coisas que você tem que fazer, né? E dicas e tal. Gente, nada contra coach, tá? Porque eu sou master coach também, mas a forma com que as coisas são construídas, elas acabam perdendo a essência por si só. Mas a procrastinação, ela não é preguiça, ela não acontece porque eu quero que aquilo aconteça. Ela vem de uma emoção não expressada, ela vem de um trauma, de um bloqueio, de um padrão, de um paradigma. Por quê? Porque eu não procrastino coisas que não vão mudar a minha vida. Eu só me incomodo quando eu procrastino, porque eu sei que eu estou procrastinando algo que vai transformar a minha realidade. Seja, sei lá, uma ação que eu tenho que fazer para mudar um resultado financeiro, seja uma academia que eu preciso fazer para mudar o meu corpo. Então, é nesse momento que eu acabo procrastinando e me autopuno, né? Porque depois... Autossabotagem, daí entra na autossabotagem. Olha como é ramificação. Entenderam das ramificações? Só que qual é a raiz de tudo isso? A raiz, ela nunca está no consciente. Então não adianta, eu posso fazer 1 milhão de listas. Eu vou fazer 10 dias e vou parar. Eu vou lá, vou na nutricionista, vou fazer minha dieta, vou comprar tudo na geladeira, as coisas vão estragar na geladeira. Eu vou me matricular na academia e não vou. Porque a causa eu não encontrei. No fim das contas, o medo do sucesso tá tudo nisso aí, né? Totalmente. Porque você não quer ter sucesso naquela... Meu pai teve sucesso, minha mãe teve sucesso, vamos olhar para toda essa história. Eu tenho autoimagem firmada para poder ter sucesso, e se o sucesso estiver relacionado a trabalhar muito, eu vou perder minha família, minha qualidade de vida, ou me afastar de quem eu amo? É um universo tão incrível. Incrível. Sabe as palavras aqui da doutora das emoções, né? Autoconsciência, autopercepção, autoobservação. Não Exatamente. E a culpa vem de qual das emoções? Na verdade, pode ser uma questão individual, não é? Depende muito o contexto, o sistema de geral, crenças. Né? Assim, olha, de novo, o medo, ele é quase a raiz de todas as outras emoções. Ele é como se fosse o caule da árvore, sabe? Onde vai nascendo todo o resto ali, né? Mas a culpa, ela realmente... O que é a culpa, né? A gente traz muito da nossa ancestralidade esse processo de culpa também. Se a gente for olhar, nós, né, quando crianças, vamos dizer assim, não tem nem como a gente ter um processo onde a gente vai sentir culpa naturalmente. Vamos parar para refletir. Por quê?
Porque a gente não tem nem a racionalidade, que é o córtex pré-frontal desenvolvido, para saber o que é real, o que não é real, o que é certo, o que é errado, o que é coerente, o que não é coerente, o que é ético, o que não é ético. Então, a culpa, ela vem normalmente de um sistema de crenças ancestrais, que a gente vai trazendo, a gente vai carregando isso. Eu falo, vocês dois não são mães, né? Não sabem, mas a mulher que é mãe já nasce culpada. O bebê tá lá na barriga, a gente já se sente culpada por tudo. Qualquer coisa, a gente comeu uma coisa diferente, aí o bebê nasce, porque amamentou, porque não amamentou, porque chorou, porque tá com... A gente sente culpa e a gente não sabe de onde vem a culpa. É como se a gente fosse carregando essa culpa em cada célula do nosso corpo, e isso vai se manifestando, aí dá uns tapas na criança, porque saiu muito do... Aí pronto, aí se martiriza, mais não é culpa pra ninguém ainda. bater em criança, por favor, porque... Normalmente quando a gente vira, a gente fugindo, mas quando nós somos, né, mãe e pais, a gente não está no adulto. Nós somos crianças cuidando de crianças, porque emocionalmente a criança, ela desperta o nosso universo infantil. Por isso que os pais batem, gritam, se desequilibram, porque começa a cutucar todas as feridas da primeira infância não trabalhadas. E é como um espelho. Então, o universo, ele reflete ali naquela criança tudo aquilo que não foi curado em mim. Pode observar. A mesma coisa na briga de relacionamentos, também é assim. Exato, olha que lindo. Então você, papai, mamãe, né, traga essa consciência. Quando for reativo ali diante de uma situação, pega lá, opa, é uma oportunidade aqui de eu perceber e fazer diferente. Perfeito. Perfeito. É isso. E a questão do ambiente, né? O quanto, né, o ambiente interfere na vida da pessoa e principalmente como trazer mais consciência para, não vou dizer para se proteger, mas para evitar pelo menos, né? Exato, evitar essa influência do ambiente. Legal, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês para responder a pergunta. Vocês acreditam que os nossos pensamentos moldam o nosso ambiente ou o nosso ambiente molda os nossos pensamentos? Ou está tudo interligado? Não é? Para mim está tudo interligado. É um retroalimentando o outro. Se a sua autoconsciência for maior e for mais desenvolvida, você molda o ambiente. Agora, se não, você é moldado pelo ambiente. Por exemplo, aqui, nós estamos nesse momento com os nossos neurônios sincronizados. É como se nós fôssemos um só. O meu campo eletromagnético está conectado com o campo eletromagnético de vocês e os meus neurônios estão conectados com o neurônio de vocês. Por isso até parece que a gente combina as coisas que a gente está falando aqui. Você vê como flui? E vai tudo no ao vivo, assim. E vai tudo no ao vivo, né? E parece que está fluindo e flui mesmo. Sim. Porque nós estamos sincronizados e isso é em tudo. Então o ambiente, ele tem um alto impacto sobre nós. E isso já é científico, tá? As plantas, por exemplo, elas absorvem informações, o campo do ambiente. Então, eles começaram estudando as plantas primeiro, para depois começar a estudar o nosso cérebro. E é exatamente isso. E uma outra coisa que acontece são os neurônios espelhos. É como se a gente fosse se espelhando. E a gente passa a ser igual. Então, se nós estamos em ambiente de caos, de dor, né, ambientes deteriorantes mesmo, nós estamos sendo influenciados, querendo ou não, por aquele ambiente. Não tem como. Não tem como. Você tem que ser muito maior, muito mais autoconsciente para você moldar o ambiente. Porque aí você vai lá interferir no ambiente. Você é a fonte propulsora daquilo. Na grande maioria, não. Por exemplo, pessoas que trabalham em empresas, né? Aquele ambiente, ele tem um campo morfogenético, um campo de informação que ressoa ali. A partir do momento que aquela pessoa está ali, é como se ela aceitasse que ela vai fazer parte daquele ambiente. E ela é apenas mais uma pessoa ali, mais um campo, né? Mais um campo, mas aquele campo começa, sim, a interferir no campo dela, no campo de comportamento, no campo de pensamentos, no campo de sentimentos, aí vem sentimentos e não emoções. No campo de sentimentos, que mediante vários sentimentos, vai logo gerar emoções, que aí acabam moldando a pessoa como ela se comporta.
Pode observar, tem pessoas que são completamente diferentes no ambiente de trabalho do que em casa. Né? Completamente diferente mesmo. Muda a chavinha. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, é meio uma chavinha mesmo, né? Sim. Então aqui eu tenho que me portar assim, falar de determinada forma, me vestir assim, não posso ser eu, não posso expressar. Eu assim, trabalhando quase 18 anos no universo corporativo, né? E também faço consultoria para grandes empresas. A coisa que eu mais trabalho dentro desse universo, eu falo que é o time, né? Que é como se fosse o sistema nervoso do ambiente. Mas o que a gente mais incentiva como cultura é das pessoas poderem expressar quem elas são. As próprias características pessoais, sabe? E quanto mais autenticidade, mais se remunera. E hoje em dia as empresas já estão olhando para isso. Porque ao mesmo tempo, legal, mas será que a autenticidade, eu posso ser eu mesmo e tal? Com a autenticidade você tem mais criatividade, você começa a se tornar mais produtivo para a empresa. Quando você tem que se vive moldar... menos no alerta também, né? Porque Sim, fica naquela... exatamente, porque quando você tem que se moldar muito, você está no Sempre sistema de alerta. Estando no sistema de alerta, você bloqueia completamente seu sistema de criatividade, que é o sistema límbico. Então as empresas estão indo para um caminho completamente contrário, eles não entenderam isso ainda. Isso é insanidade. Então quando a gente começa a mexer, que a gente vai lá e fala assim, a gente vai ter que alterar a cultura aqui, vocês estão preparados para isso? Só que vocês vão ter colaboradores 300% mais produtivos. Estão preparados? Claro, né? Tem normas, tem cartilhas, tem várias estratégias que a gente aplica nessa mudança de cultura. Mas é, assim, bizarro a mudança, a alegria, a satisfação do colaborador e o quanto ele se engaja no processo, o quanto que ele se engaja no propósito da empresa. A gente está castrando mentes. Exato. E olha quanta consciência aqui no olhar, né, corporativo, empresarial e no senso mundial. Né? Imagina o quanto também um influencia o outro. Por isso que eu falei que você faz parte do processo e compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam acessar essa informação e também transbordar consciência. Afinal, quando você se cura, a gente se cura. Quando a gente se cura, você também se cura. Então é trazer esse movimento expansivo para o mundo. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Quanta consciência, quanta sabedoria. Legal. Muito bom, né, Rafa? E como que podem entrar em contato com você? Através das redes sociais, né? Um canal, lá tem todos os canais que pode acessar, é Rafaela Consani. No Instagram, no YouTube também, Rafaela Consani. E lá tem os links, né? Onde pode chamar meu suporte, minha equipe. Nós estamos prontos para receber vocês. Sensacional. Muito bom, né? E nós vamos deixar aqui na descrição todos os links para que você possa mergulhar ainda mais nesse movimento. E eu gostaria também que você trouxesse consciência do seu método, né? Da alquimia das emoções. Você ia fazer uma pergunta? Não. Legal. Então, aqui a gente falou sobre muitas coisas, né? Antes de falar do meu método rapidinho, eu vou falar exatamente isso. Nós deveríamos, todos nós, entender que nós temos que passar por esse processo. Primeiro, limpar o lixo que não é nós, quem nós não somos. Nós precisamos limpar quem nós não somos. Nós precisamos esvaziar a nossa mochila. Então, exatamente o que a gente faz na academia, Poder, Força e Luz, para que a gente resgate o nosso poder, a nossa força e a nossa luz, é passar por esse processo de limpeza mental, depois de reprogramação e depois de neuroreprogramação, que é a formatação de um novo eu. Um eu muito mais consciente, mais próspero, um eu vivo, né? Um eu cheio de conexão com o que está acontecendo no aqui e agora e com a espiritualidade, com tudo que envolve o nosso ser. Então a gente faz esse trabalho, né, com mentorias toda semana, é um trabalho com atividades quase todos os dias, mas são pouquíssimos minutos durante o dia que tem uma transformação gigantesca. Sensacional, ou seja, muito bom, hein, nesse Rafa? episódio a gente já trouxe consciência para você se perceber, né? Eu falo, sair do olho do furacão, né? Se perceber ali, se desassociar do problema. Eu falo que muitas pessoas que chegam, né, no consultório, chegam para terapia, ela é o problema.
né? Então, a doutora das emoções aqui, a Rafaela trouxe muita consciência. Pega lá, né? Puxei o freio de mão. Puxei o freio, pega lá. E agora, eu não sou né? isso não. Exato. Eu já queria até puxar um gancho que ela falou bastante do eu sou aqui, ó, que inclusive, ó, você tá levando já o seu eu souzinho aqui, ó, Presente rosinha. da engenharia da Amém, humanidade. Obrigada, que lindo. que vai muito do que ela falou lá aqui Exato. agora. Exato, nós nem temos a dimensão dessa palavra, né? O quanto somos esse eu sou, que não é nada do que nós estamos representando aqui. Então, puxem essa palavra, use como mantra. Eu sou. É muito além do que você conhece. Exato. Eu sou. Muito obrigada. Eu Amei. sou. Muito Amei. bom, né? Essência divina. Exato, isso. exato. Gostaria de aproveitar aqui e deixar, né, já falando da engenharia da humanidade, deixar o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Como eu digo, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito mais profundo. Nosso movimento, como a doutora das emoções está trazendo aqui sabiamente, é autoconsciência. E dentro da comunidade, né, estamos de mãos dadas, né, mão na massa, prática, vivência, para que você tenha os resultados na sua vida, no seu dia a dia. Né, como diz o Perso, biblioteca digital, com mentorias, cursos, e-books, diversos conteúdos que conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho, não é? E quando você entra para a comunidade, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E ó, aqui no QR Code já tem uma aula com vários processos da neuroquântica, da programação neuroquântica, para você já colocar em prática e já ter resultados. E quando você for fazer a sua inscrição, coloque o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto. E dentro da comunidade, como eu falou, práticas, vivências. E para você se aprofundar ainda mais, você tem o curso de formação em neuroquântica, primeiro e único reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, para você mergulhar nisso, transformar a sua vida e transformar o mundo, se tornar um profissional da neuroquântica reconhecido, método reconhecido pelo MEC. Maravilha, não é? né, Como Rafa? eu digo, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, não é? E acontece o tempo todo, né? Exato, como eu falo, assisti um podcast, a doutora das emoções já me trouxe muita consciência, me identifiquei ali, minha vida começou a fluir. Opa, algo de ruim vai acontecer. Olha as crenças aí chegando, né? E vou trazer um pouco mais de consciência sobre os traumas. Legal. Assim, é interessante, toda vez que a nossa vida parar, isso é muito importante, a gente falou muito sobre isso, né? Antifluxo, a vida travou, parece que não vai, tem uma área que não desbloqueia, que tá sempre repetindo padrões. Saiba que ali mora um trauma. Assim, 98% dos atendimentos que eu faço, ainda as pessoas estão lá na primeira infância. Ou é no útero, ou ali entre 4 e 7 anos. Uau. E ali Que legal. tudo. Fora que a ciência para por aí, né? Mas tem consciências que vão além disso. Sim. De outras vidas. São consciências vivas. Acredite ou não em outras vidas, existe uma memória genética que ela está nas nossas células e ela é viva e, na grande maioria das vezes, ela é inconsciente. Então, como que eu sei que tem uma memória viva, que tem um trauma? A vida parou, a vida travou, a vida não tá andando. Lembra? A vida é fluxo. Sim. A vida é movimento, né? Prosperidade é movimento, abundância é movimento. Não dá pra você ficar parado. Ah, mas travou, pra mim não anda. Tô sem dinheiro, tô sem grana, tô sempre ganho e gasto, né? Ganho, parece que as coisas começam a quebrar e tal. Saiba, ali tem um padrão inconsciente chamado trauma que precisa ser acessado para atualizar aquela memória.
Então, o trauma, eu até, assim, eu acho que vai ter que ser um outro podcast pra gente falar, porque... Já deixa aí, hashtag volta, Rafaela, volta, doutora das emoções, pra gente mergulhar e se aprofundar ainda mais, né? Pra gente poder trazer a consciência agora sobre a frequência que destrava tudo. Como seria? A frequência que destrava tudo é a frequência do amor. Existe uma coerência que ela precisa acontecer na nossa realidade. Chama-se coerência cerebral, né, que a gente chama de coerência mental, coerência cerebral e coerência cardíaca. O meu coração precisa vibrar amor. Essa é a frequência que destrava tudo. Mas nós estamos muito longe dessa frequência ainda. De novo, por bloqueios, padrões, traumas, né, programação inconsciente que está ali enraizada. Aí muita gente vai falar assim, mas eu amo meu filho. A gente não ama, a gente não sabe o que é o amor. O amor, ele é libertador, o amor, ele é algo muito transcendental. Se a gente não consegue nem amar a gente mesmo, como é que a gente vai amar o outro? Nós temos um ciclo ali de codependência, relação, de troca. Isso não é amor, mas a frequência que pode me levar, como uma escadinha, sabe? A frequência que pode me levar para o amor, que é o início, né, a ponta, é a frequência da alegria. Então eu não posso mentir aqui. A frequência do amor é o nosso caminho. Todos nós deveríamos buscar, porque aí eu vou descobrir o que eu sou. Eu sou, exato. Aí sim eu vou entender por que eu sou poder, força e luz. É quando eu acessar o meu cardíaco em coerência. Enquanto isso, eu tenho que buscar todos os dias na minha vida, estar na frequência da alegria. Porque ela eleva a minha frequência vibracional, ela está em alta escala e ela ajuda a minha alquimia do meu corpo a fazer os movimentos necessários para ir destravando os processos internos. Então essa é a nossa busca, né? Estar alegre todos os dias, entusiasmados pela vida. Costumo dizer o seguinte, se você levantou e você não está apaixonado pelo dia que você vai viver, volta pra cama e vai neuroreprogramar. Vai repensar no cantinho e depois você volta, né? Vai neuroreprogramar. Acessa lá, né? A neuroquântica, a nossa academia, acessa lá, vai lá neuroreprogramar. Gente, é sério. Nós deveríamos acordar todos os dias e colocar no GPS da vida o que queremos viver. Vamos falar no próximo episódio sobre isso também. Sobre o eu do futuro, a criação do eu do futuro. Como que eu crio sonhos, metas realizáveis, prosperidade. A gente pode falar sobre isso, se vocês quiserem, é claro. Porque existe até uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, né? Por que você levanta literalmente a bunda da cama, né? Por que você levanta? E a maioria, eu tô dizendo mesmo, a maioria, mais de 90%, não sabe. Ou seja, falta de propósito. Foi o que você falou, tipo, não sabe por que tá levantando, tá acordando, não tem paixão pela vida. E quando a gente fala paixão, né, é aquele amor, aquela chama que faz a vontade mesmo, a alegria, né? A alegria de estar alegria, exatamente. É por isso que é essa busca da frequência. Aí você falou de paixão. Quando a gente tá apaixonado, o que a gente, né, é aquela euforia, aquele entusiasmo, quero ver a pessoa toda hora, né, quero estar junto. Começa a mente é como se fosse borbulhar ideias e coisas para se fazer. Então, tudo isso é o que movimenta, é o fluxo que movimenta. Mas o que está por trás? Eu tô alegre, né? Eu tô vibrante, eu tô radiante. Então, essa é a frequência, essa é a nossa Muito bom, uma frequência maravilhosa, né? E a Rafaela já tá na frequência aqui, do nosso episódio, que ela falou o eu do futuro. Olha lá, e quem chegou? Aqui. Você já conhece, nosso eu do futuro. Esse é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está aqui, na sua você aqui frente. no capacetinho. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Que todas as pessoas deste universo estão agora, realmente, Rafaela, encontrando seu poder, sua força e sua luz. Estão conscientes de quem são. Filhos do Criador, sendo criadores aqui nesta realidade. É isso que eu queria que o meu eu do futuro me contasse.
Olha que maravilha. E ó, ele bom. Essa pergunta, hein? Foi profunda, gostei, hein? Eu gostei, Rafaela. Você pode materializar isso aí. Como não é problema meu, é seu. Boa, é isso. Não é? Ele tá todo felizão aqui, ó. Parabéns, você já está no caminho. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela consciência, pelo transbordo aqui, pelo amor, pela alegria, por trazer essa luz pro mundo. Parabéns, parabéns, parabéns. Inclusive também gostaria de te A presentear hora cheirosa. Eu sais de amo. banho, de chuveiro e óleo corporal aí com várias essências pro corpo, né? Óleo corporal que você acessa no bruxarina.com.br. Quando você Bruxarina encher o maravilhosa. carrinho, não só com produtos, né, para o seu corpício, mas também produtos para o seu ambiente. Então, quando você encher o carrinho, coloque o cupom Saúde Energética que você tem 10% de desconto. Eu mesma vou lá comprar, Não é? adoro essas coisas. Não, muito E obrigada. ela faz tudo com Produtos. energias. Energia. É, muito Adorei. legal. Produtos bruxarina. naturais e Adorei. todos os produtos energizados também, com radiestesia, enfim, vários processos, reiki, aromaterapia, diversos. Karina é uma bruxinha muito boa. Exato. Legal. Maravilhoso. Quanta consciência, quanto amor, né? Quanto transbordo aqui. Então já deixa aqui, ó, hashtag volta doutora das emoções pra gente mergulhar ainda mais nesse assunto. É isso. Né, que vocês sabem que a gente gosta muito aqui. E o né? olho do Quando- Rafa até brilha, né, nesses assuntos. Não é? Não, quando fala, né, de consciência, fala consciência é a base de tudo, né? Estar consciente, sair dos benditos pilotos automáticos, muitas vezes, né, dos traumas e tudo mais. Exato. Uma mensagem Maravilhoso. final para nós, aqui para quem tá assistindo. Sejam o eu sou. Eu Descubra, sou. busquem. Faça isso como a busca pela sua vida. Quando a gente transforma quem nós somos, verdadeiramente, a gente transforma o mundo. Olha quantas pessoas nós impactamos. Os filhos, cônjuge, amigos. Às vezes você tá aí, você é dono de uma empresa, lidera pessoas. Essa deveria ser a busca da nossa vida. Quem eu sou. Muito bom, hein? Eu Gratidão, sou, é gratidão, isso. exato, Gratidão, exato. Rafa. Inclusive, gostaria de deixar um grande abraço aqui pro Marcelo, né, que nos Ai, conectou. Marcelo, querido. Marcelo Bandeira, um grande abraço para você também. Gratidão por estar aqui. Gratidão. Rafael. Parabéns Agradeço, pelo peço, trabalho. Rafa. Hashtag volta, Volta. doutora das emoções, pra gente mergulhar ainda mais nisso, né? E trilhar esse caminho de acessar essa frequência que destrava tudo, não é? É sobre isso, Gratidão. Rafa. Gratidão. Se inscreva no canal, deixe o joinha e compartilhe esse episódio épico aqui no Saúde Energética. Até nosso próximo episódio.